Olá pessoal, aqui é o Murilo do canal Murilo Critica e hoje a gente vai fazer não de fato uma crítica, mas uma análise e uma indicação minha sobre um mangá, que é o mangá Retomada. Então deixem seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos para divulgar o canal e tudo mais e, obviamente, se inscrevam no canal. Bom, eu irei começar aqui essa análise porque é um pouco diferente do que a maioria daqui está acostumado de fato. Que eu faço críticas, dou uma nota, dou uma opinião, mas isso vai servir mais para uma indicação. Claro, vai ter uma nota resultante no final. E indicar um mangá que vai ser sim uma coisa top e de fato uma coisa fora do comum. Pra mim é um mangá. Eu não sou muito, né, na verdade, fã de mangá, porque eu não tenho muito acesso a mangá. E ao mundo do anime, de fato, eu tenho pouco contato. Eu assisti basicamente Naruto e Nanatsu no Taizai. Não assisti vários outros animes e mangás por conta da disponibilidade do meu tempo. Que, de fato, animes, quando eu penso em animes, eu penso vários episódios com duração de 20 minutos e sobrecarrega muito tempo. E então assisti animes de fato mais curtos. Naruto foi uma exceção porque eu assisti quando era criança e me lembro até hoje assistindo cenas e enfim. Mas agora eu quero falar sobre o mangá Retomada, que é de fato uma coisa diferente. É como eu posso dizer, uma estruturação, um desenvolvimento de personagens que vai chegar a outros níveis e patamares de poder. Eu falo isso pois esse mangá foi feito originalmente pelo Porão Geek, que é uma loja da minha cidade, de uma loja geek, uma loja nerd e tudo mais. E eles estão tentando, de fato, contribuir para um aprimoramento nesse sentido geek na minha cidade e na região. E quando eles me falaram que iam fazer um mangá, eu fiquei deveras curioso para saber como, de fato, o mundo do mangá funciona. E quando eu olhei Retomada, eu li Retomada e analisei e vi que tinha um futuro muito promissor, eu de fato me engajei a procurar mais sobre. E Retomada, ele tem aspectos assim de, como eu posso dizer, paranormalidades, que ele chama assim no mangá. Que é, vou falar em termos leigos, porque em termos leigos é mais fácil. O pessoal com superpoderes, com dons e com que utilizam eles diversas vezes para o bem e outras vezes temos a característica da sombra, das sombras, né, das trevas, enfim, que são o mal. E de fato eles têm paranormalidades diferentes. Quando lê o mangá, de fato, tu vai perceber que essas paranormalidades elas têm uma diferença muito distinta entre uma e outra. Muitas vezes ligada à genética e muitas outras vezes não. E até onde eu li, de fato, isso não é um tema muito abordado, mas é uma coisa assim que é entendível. Por quê? Porque o entendível é de fato ter conhecimento de outros animes. E é um mangá muito para iniciante. Como assim muito para iniciante? Eu, que nunca peguei um mangá de fato e vamos ler, consegui ler um mangá tranquilamente. E quando eu consegui ler um mangá tranquilamente, eu percebi que tinha um futuro, eu pensei muitas vezes em até uma animação, um anime, de fato, um mangá. E quando eu vejo isso possivelmente indo para uma produção de anime, eu vejo que a coisa está realmente de fato boa, tá? Muitos animes eu olhei pelo menos uns 3 episódios, 4, 5, e de fato eles não me encantaram. Eu posso dar um exemplo aqui, sem ofender nenhum fã, mas eu tentei. Eu juro que eu tentei assistir Bleach por incrível que pareça, eu tentei assistir Bleach. E não deu certo. Não funcionou pra mim. Eu assisti 6, 7, 8 episódios de Bleach e não me encantou. E isso de fato pra um anime é problemático. Mas agora, analisando o mangá Retomada,
ele de fato me interessou desde das primeiras páginas que eu li. E isso é um diferencial de que eu vejo de outros, tá? De outros, se eu for pegar um mangá de, por exemplo, Bleach, que nem eu falei, eu não vou ter o encantamento e o encanto que eu tenho. Não ofendendo aos fãs de Bleach, porque eu admiro muito quem é realmente de fato fã de Bleach, porque ele conseguiu assistir uma coisa que eu não assisti, sabe? E eu entendo a opinião de quem gosta de Bleach e eu respeito de fato. Mas quando eu tô comparando a um nível de interesse, sabe? Quando ele fala de paranormalidade em Retomada, no mangá Retomada, é uma coisa que ela tem suas próprias características. Ela tem seus próprios personagens bem definidos. E de fato, o desenvolvimento de personagens já é apresentado logo no primeiro capítulo. E quando a gente vê logo no primeiro capítulo que temos, de fato, um desenvolvimento de personagens, a gente se interessa ainda mais. A gente quer saber o que vai acontecer de fato com os personagens. E a gente adentra a trama. A gente adentra a narrativa. E isso me fez gostar bastante do mangá Retomada. Outro ponto que eu tenho que falar aqui da análise Retomada vai ser uma análise curta, por conta assim de que eu li de fato a ilustração só o primeiro capítulo, mas só o primeiro capítulo já dá pra perceber, pessoas, que é uma coisa diferente, e que é uma coisa interessante, e que é uma coisa que vai abordar temas assim que a maioria do pessoal vai gostar. E assim, essa chance e essa oportunidade que eu estou dando pra vocês de adquirirem um mangá Retomada pelo Porão Geek, inclusive aqui cortando a análise e fazendo o produto terceirização, o Porão Geek, eles têm uma loja geek em Cachoeira do Sul, tá? É em Cachoeira do Sul, mas eles disponibilizam frete para muitos lugares. E assim, cara, a loja Porão Geek tem tudo geek, né? É uma coisa, é o mundo paraíso dos nerds, é o paraíso geek, né? Que eu chamo, é o paraíso dos geeks. E eles têm preços super acessíveis e tem produtos assim maravilhosos. É deslumbrante ver os produtos deles. E inclusive eles têm um Game Station, só que um Game Station ele é aqui na cidade, então não é assim de fato disponível para todos. Mas deem uma chance, eles têm Instagram, eles têm a página do Instagram, @porãogeek. Vão lá, olhem os produtos, vejam o que interessam e entrem em contato caso vocês queiram comprar algum. Inclusive eu estou fazendo essa divulgação aqui do mangá Retomada, que eles também estão divulgando por lá, e tem um próprio Instagram do Retomada, que é do mangá Retomada. Então é só vocês procurarem lá, @retomada, que vocês vão adentrar a um mundo Retomada, de fato. Voltando para análise, assim, de fato. Outra coisa que eu tenho que falar é um ponto muito crucial de todo mangá e que é um ponto muito bom desse mangá Retomada, que é a ilustração. A ilustração foi feita pelo Leonardo Cruz, que é também aqui da minha cidade. Todo o mangá foi produzido aqui na minha cidade, de fato. E, cara, é sensacional o quanto trabalho que eles tiveram para fazer esse mangá e o quanto eles detalharam muito sobre. E, de fato, quando eles fizeram isso, eu admiro muito o trabalho deles, por eles terem feito esse mangá, por eles terem feito esse universo e terem criado esse universo. E, de fato, pra região aqui da qual convivo diariamente, estamos precisando mais disso. Estamos precisando de mais foco e de mais dedicação ao mundo nerd e ao mundo geek, porque é muito, como posso dizer, desvalorizado e defasado. Como assim defasado? Que não tem muito. De fato, não tem muito. Não tem animes, mangás sendo lançados aqui toda hora. Não tem mangás, não tem livros sendo lançados toda hora. Tanto é que eu já fiz, inclusive aqui, uma análise de um livro de uma escritora da minha cidade, que eu vou tentar deixar o card aqui no início do vídeo, que é sobre o livro Os Últimos Mestiços, que foi produzido aqui na minha cidade, que é
até de fato de uma amiga minha, tá? Que é da Emma Vieira, que é a autora Emma Vieira. E eu recomendo vocês muito irem também lá assistir. E eu estou fazendo isso daqui porque eu quero valorizar de fato o mundo geek e o mundo nerd da minha cidade. Eu quero muito valorizar tudo que é produzido daqui. Porque tudo que é produzido daqui, de fato, ele tem que agregar muito, não só na região, mas de fato em todo o país. Porque o Brasil aqui analisando, é uma coisa muito desvalorizada nesse sentido. De fato, não tem muitos filmes bons sendo produzidos BR, e quando tem são várias exceções, e essas exceções elas acontecem, e eu de fato, né, assim, analisando todo o contexto, precisamos mais disso, precisamos valorizar mais o cinema nacional, precisamos valorizar mais os mangás que são feitos aqui, precisamos valorizar mais os livros que são produzidos aqui, precisamos valorizar mais essas análises que eu faço aqui também, porque elas contribuem, querendo ou não, acho que para o entendimento coletivo. Eu não estou aqui para influenciar as outras pessoas, eu estou aqui, como já disse 1 milhão de vezes em vários vídeos, para fazer vocês pensarem sobre tal assunto. E as minhas críticas, elas são realmente voltadas não para influenciar as pessoas, mas para fazer com que elas pensem, para a gente abrir um quesito de dialética e retórica, uma coisa assim bem normal de se acontecer, de um convívio bem respeitoso, de dizer, Murilo, eu não gostei de tal ponto, eu não gostei de tal ponto do filme, eu achei que tua crítica foi equivocada em tal ponto. Vamos discutir sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos entender sobre isso, vamos entender filme, vamos entender série, vamos entender animação, vamos entender mangá, vamos entender livro. E a gente quer exatamente isso, a gente quer a valorização disso. Entende? Então essa análise aqui do mangá retomado, que pra mim é muito promissor, e analisando o primeiro capítulo de fato, que foi o que eu recebi, é uma coisa 10 de 10, porque ela abre portas, o capítulo abre portas para muitos contextos, e de fato acho que isso é muito importante pro nosso dia a dia, tá? Então eu vou encerrando por aqui. Deixem seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E até a próxima.